Como podiam ver, essa é uma das construções que de alguma forma está parada. Acredito eu que o dono ainda vai continuar, mas é aquele mesmo formato de construção que depois ainda falta pôr graveto e depois pôr terra. E depois de se colocar graveto e terra, a casa fica mais ou menos dessa forma. Coloca-se a terra como revestimento da casa, daí se coloca o teto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como podem ver, hoje comecei a gravar o vídeo no meu bairro, como podem ver. É um bairro um pouco diferenciado em relação a outros locais. Então, a intenção do vídeo de hoje é de eu mostrar mais ou menos no princípio, assim estarei a vos mostrar a realidade que é no meu bairro. E isso faz parte também daquilo que é a minha realidade. E em seguida vou para uma comunidade próxima daí, para podermos mostrar qual é a diferença que existe de uma realidade para outra. Só andar alguns quilômetros, como que as coisas mudam de um determinado local para outro local. Então fiquem comigo neste vídeo para verem qual é a tal diferença, quais são as duas realidades localizadas basicamente no mesmo local. É só andar alguns quilômetros para frente e daí a realidade é outra. Então vamos para o vídeo. Olá pessoal, mais uma vez já chegamos ao nosso destino e iremos passear em algumas casas conversando com alguns moradores locais para entender mais ou menos como que é a sua vivência aqui neste local. E hoje estou aqui no domingo, ele que vai ser o nosso guia por aqui, então vai nos guiando em certas casas, porque é um local onde que eu cá localmente, então chegando apenas em casa de alguém, ser conhecido é meio que um pouco que estranho. As pessoas desconfiam quando chega alguém que não conhece e daí começar fazendo perguntas. Por isso que tive que arranjar alguém local daqui para poder ser como meu guia e também ser alguém que é conhecido aqui nesta comunidade para dar uma pequena confiança a estas pessoas, apesar de eu estar querendo criar certos conteúdos, falando um pouco mais sobre como que é a vivência aqui localmente. As pessoas se sentem mais abertas, com um pouco de segurança e um pouco de confiança. Então, se não te conhece,
é difícil confiar em alguém que não conhece, mas na presença de alguém conhecida é mais ou menos fácil delas ter uma pequena confiança em ti. Peixe que é capturado localmente, para muitos conhecem como peixe preto, mas localmente chamamos de mussopo, que em português chamamos de mussopo. Na língua local chamamos de ntsomba, que é o mesmo mussopo traduzindo já na língua sena. Como puderam ver, este peixe é bem comum ser capturado cá na localidade, tendo em conta que ele é mais encontrado nas nossas lagoas e em rios mais próximos das nossas localidades. Como podem ver, é o peixe tal peixe preto, conhecido por mussopo localmente, que em cena chama de ntsomba. Neste momento, este vídeo gravo ele na localidade de Malongwe, que localmente algumas pessoas, alguns moradores locais preferem chamar por nome de Tsungwe, mas a nível nacionalmente muitos chamam de Malongwe. Bom, neste caso vamos passar para outra casa onde poderemos obter outras imagens e mais curiosidades sobre a nossa vivência cá localmente em Moçambique. Eu sou José e me acompanhe neste vídeo. Zinangunduan? Iwe? Iwe? Jidu, tá? Gawanan. Gawane. Aqui temos mais um terreno e uma pequena construção que está no início. Então já vou vos explicar como que ela acontece e também vamos conversar com o dono da construção para ele poder nos explicar melhor como que as coisas acontecem. Mas por ser uma sociedade que faz parte da minha sociedade, então eu já tenho noção de mais ou menos como que as coisas acontecem, mas irei explicar eu e em seguida ele também poderá explicar e teremos uma pequena conversa com ele. Como podem ver, essas são algumas das casas típicas cá em Moçambique e neste vídeo irei vos explicar como exatamente acontece a sua construção. Como podem ver, são várias estacas que são posicionadas, né? A pessoa primeiro procura as estacas e daí chega no local onde pretende fazer a tal construção, demarca o local e depois de demarcar vai anexando as estacas. Depois de anexar as estacas, do jeito como podemos ver, daí já posicionar toda a planta em que se pretende construir, daí vai já se colocando esses pequenos gravetos que de alguma forma acaba se amarrando com este palmito aqui, que de alguma forma alguns até acabam usando certas raízes silvestres que usam para amarrar no formato de corda. Quase do jeito, mais ou menos do jeito de construções primitivas. Daí, em seguida, depois que termina-se esse arranjo de amarrar os palmitos com gravetos, posicionar nas estacas, quando se torna já essa estrutura. Depois dessas estruturas, já é normal se, por exemplo, a pessoa é alguém casado, a esposa já se responsabilizar em colocar barro nesses espaços aqui. Por exemplo, esse espaçamento que deixa aqui já preenche-se com barro. Depois de preencher-se com barro é quando se torna aquelas casas que anteriormente poderam ver no vídeo. E em seguida, depois de secar o quadro todo, ele já posicionado com barro e tudo mais, é quando já se faz o teto. Por exemplo, aqui no centro da casa, coloca-se uma estaca para cima e daí faz-se o teto já do formato circular ou retangular, dependendo do formato da casa, porque algumas casas são retangulares e algumas casas são circulares. Então esta, como podemos ver, é uma casa quadrangular, né? É em forma de quadrado e de alguma forma, dependendo com as proporções, as dimensões da casa que a pessoa desejar, então a casa pode vir a ser quadrangular ou retangular. É mais ou menos assim. Então em seguida vamos falar com a pessoa responsável por essa construção, então ele poderá nos explicar qual é o seu nome e, como podem ver, já podemos explicar como que ocorre esse tipo de construção. E basicamente nesta comunidade a maior parte das moradias são feitas dessa forma. E já que no vídeo não será possível mostrarmos antes e depois desta casa, então é normal gravarmos apenas a casa em si e daí no outro local iremos mostrar uma casa que de alguma forma idêntica a esta aqui, para poder vos mostrar mais ou menos como que esta casa poderá vir a ser depois de terminar-se o trabalho.
nyumba ese njanga ndikumanga ndini para ndikhale para khala munthu ngabe njange na ndikumanga so mamangiro anga mbane samanga tepe mimi okay ambo nangu kumanga ngabe ufuna samanga tani tepe okay ziriwatu ni kwego então o terreno aí njano onde a família ou ali para pedir imwe terreno aí njanga mesmo terreno njano então isso pano hapa tika explicar kuti mungamala manga miti ixireva né ngamala já a mais já ndi anazabwera mbaikadongo mu mataka então não sei tá explicar bom não sei tá explicar mal na como anakiro mangiro ndimwe então munaziwa como pinafamba então psafamba tepo ngama manga kazi ndio anaanza kaika mataka zilima tani e depois talango kuti pakati pale pesa zaik pa mutu nango naenda te pesa zaik pa nzati okay quase nesse ilimira quase né já na chizungu ndiri nolongefe pilar principal tipo nafuna segurare nsoi então anthu ana kumene kuti akuonani poti funa dziwa dzinano peno dzinano ndi mwani dzinanga ndi ni agosto dzinano ndi agosto okay tá não sei muna anapiana ngasi mukutoma kweni não sei ini mbawiri muna wawiri tá tá então espano mais ou menos lero tabwera kuno só tisakeze na imwe sobre questão ine então alipumbu anangombo asakalambu interessado nofuna kudziwa makhaliro atu então ine pano ndapangizamo makhaliro nenga kulisakale ine então minendamu mchezambu mzona zinangombo ndipangizamo kuti makhaliro mbo sala sifambata nimbo maona tabwera na manudi mingo hapa na komo awene asakalambu kupi asakala kuno então ine pano nenga munthu okubwera ningabwera kweni basi tepa kubweza cheze na anthu kuti ndishikombera tufamamo na munthu ukuti asatani asadziwika kuti mangwana ngakhala ndini mbava ili nikabweza ona kuti ndizabwereza kubereni mbuzi zano munakwenyani munakwenya iyo kuti munthu ule anzesa mani anzesa ndimwe muona tu mpafano teya kupangana mulungu angapifura tinazaonana siku na mbaji ndina chikhulupiriro kuti tinazaonana obrigado. Como podiam ver, essa é uma das construções que de alguma forma está parada. Acredito eu que o dono ainda vai continuar, mas é aquele mesmo formato de construção que depois ainda falta pôr graveto e depois pôr terra. E depois de se colocar graveto e terra, a casa fica mais ou menos dessa forma. Coloca-se a terra como revestimento da casa, daí se coloca o teto. Bom, aqui neste momento podemos ver, esta é a casa de banho, não é? Mais ou menos. A casa de banho cá localmente apenas são usadas só para o banho, não é? Quanto ao local de necessidade maior, que é a latrina, fica separado devido ao cheiro, porque na maioria das vezes as latrinas locais abrimos o buraco e daí tapamos por cima, só deixamos um pequeno buraco para a entrada da necessidade. E do outro lado temos já a tal latrina. Então irei vos mostrar um pouco mais como são mais ou menos as latrinas localmente, né? Como podem ver, é uma pequena construção feita de capim e, como eu dizia, abriu-se um buraco, daí tapou-se todo ele e apenas restou-se um pequeno buraco, um pequeno orifício para poder facilitar a entrada dos dejetos, neste caso. Esta é a tal latrina. Este é o tal bairro. Existe muita floresta ainda, existem outras casas do mesmo formato que eu dizia. Este é um lago artificial local, um lago criado pelo homem, e as mulheres têm usado o local para lavar roupa, lavar várias coisas e alguns até para tomar banho. Por que digo que é um lago artificial? O que acontece? Durante a construção da estrada que está nas proximidades da comunidade, então a empresa responsável pela construção pela estrada usou este local para retirar um pouco de terra para ir ajustando para nivelar a estrada. Então é assim que ficou este grande buraco. Sempre que cai chuva, toda a água da comunidade, do bairro, vem escoando neste buraco e daí acaba acumulando esta água que acaba muito tempo para ela secar. Então acaba sendo que nem que fosse um lago artificial, mais ou menos assim. E
A maior parte das casas, como podem ver, estão desse formato. Está aí a estrada que eu mencionava, tem carro aí a passar, este caminhão a passar aí, tem uma estrada. Kata hivi visoferi maningi ngana miti za msanga banda milika bora tena mizinga inangoishi basi fundamento maningi para tuone tunapanda na papo kana nyumba ya mauzu mizingi nyumba za mauzu zile kwa sababu ni kaseto Olá mais uma vez, pessoal. O celular acabou ficando sem carga e infelizmente eu também havia deixado o meu powerbank em casa. Não tive tempo de finalizar o vídeo e não só também não tive tempo de finalizar as gravações. Mas para ti que chegaste até o momento deste vídeo, já te peço que deixe seu like, se inscreva no canal e eu vos vejo no próximo vídeo. Como puderam ver no vídeo, pude mostrar no princípio a casa que eu mostrei os peixes, onde eu expliquei os tais peixes. O dono do peixe estava próximo, mas infelizmente o pescador responsável por pescar aqueles peixes estava próximo, mas ele próprio acabou negando de aparecer nas câmeras. Então tínhamos que respeitar a vontade do dono, mas nos autorizou a gravar o peixe dele, explicar o que se trata. E também tendo em conta que a maior parte das pessoas nesses dias acabam indo na machamba, consegui também falar com aquele jovem que por coincidência de alguma forma se encontrava em casa, até que porque ele tinha uma outra tarefa em casa que era de construir a sua casa. Apenas a sua esposa é que se encontrava na machamba. Acredito eu que nos próximos dias a esposa é que não estará a ir na machamba para estar a remendar a casa com barro, neste caso para cobrir com o barro, sendo o revestimento da casa, e em seguida ele será responsável em colocar o teto da casa, tornar uma casa idêntica àquela que eu cheguei a demonstrar em seguida, como podem ver no vídeo. E também em seguida chegamos em casa do senhor Abraão. O senhor Abraão é alguém que de alguma forma tem feito trabalhos ligados à apicultura. Aqueles rolos todos que acabei filmando com ele e acabei tirando algumas fotografias são algumas das colmeias feitas artesanalmente. Ele tem usado o coqueiro, corta o coqueiro, depois tira o conteúdo do meio e daí deixa o tronco redondo, daí tapa do outro lado e o outro lado, e aquilo acaba se tornando uma colmeia feita artesanalmente dessa forma. E daí demonstrar também as duas casas dele, que são do mesmo formato como toda aquela sociedade. A maior parte das pessoas, as casas são daquelas, um e outro que tem uma casa um pouco diferente daquilo, mas a realidade daquela sociedade, daquele bairro, é aquela que puderam ver neste vídeo. Então são vários bairros e várias sociedades do lado de cá que vivem desta mesma forma. Então eu me dispenso e nos vemos no próximo vídeo.